O Brasil está preparando sua primeira emissão de títulos da dívida pública em yuan, tá? Ou seja, pegar dinheiro de chineses emprestado, isso que quer dizer em última análise, né? Os chineses que tiverem interesse de investir aqui no Brasil, comprar títulos da dívida pública brasileira, vão poder fazer isso diretamente em yuan. Normalmente, esse tipo de medida seria até uma coisa positiva, por que não, né? Se o chinês quiser investir no Brasil, o Brasil compra coisas da China, então não há problema o Brasil pegar yuan emprestado, pode pegar esse yuan, pode transformar em dólar depois, ou pode usar esse yuan para comprar coisas da China. Então, em princípio, nem seria uma coisa ruim por si só essa medida. Mas existem dois pontos que podem transformar essa ideia aqui, tá? O primeiro ponto é que isso vem num momento de enfrentamento com os Estados Unidos. Uma coisa é o Brasil, num momento de calma e tranquilidade, falar, olha só, vou abrir aqui as possibilidades de pegar dinheiro emprestado de outros países, né? Outra coisa é depois do Lula falar que não, que a gente, se os Estados Unidos não quer nós vai para a China, não sei o que lá, que eu já falei para vocês que é uma idiotice sem tamanho. Mas, nesse sentido, isso pode dar a impressão de que é uma ameaça ao Trump, né? E o pior é isso, é um blefe, né? Ou seja, o Brasil, na verdade, é possível que esses bondes chineses, bonde panda, né, consigam alguma coisa? É possível que consiga. Vão conseguir alguma coisa similar ao que é o mercado normal que o Brasil opera hoje em dia? Não. O Brasil está fudido nesse caso, né? Mas o pior não é esse aspecto é só um dos aspectos ruins. O outro aspecto ruim é o fato de que o Brasil está mal, tá? Os juros da dívida pública cresceram absurdamente porque o governo não para de gastar, o Banco Central vai ter que manter a taxa de juros alta para evitar a inflação. Com isso, os títulos da dívida pública brasileira estão subindo. Tem gente colocando que o Brasil quebrou, na verdade, se você parar para pensar, né? Normalmente o juros alto é uma coisa que você usa para tentar controlar um pico de gasto de governamental mais alto. Por exemplo, como foi a pandemia, né? Na época da pandemia, o governo precisou gastar mais dinheiro, depois a coisa normalizou com taxa de juros. Mas o que está acontecendo agora é que meio que normalizou a coisa do governo gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e manter os juros lá nas alturas agora, né? Isso é a receita para quebrar o país, né? E aí, a impressão que dá é que pode ser que isso seja desespero, né? Do governo brasileiro, querendo pegar mais dinheiro ainda, qualquer um que aparecer com algum dinheiro, o governo está topando, né? A Bolsa de Valores brasileira está desabando. Há expectativa de que o Fed aqui nos Estados Unidos aumente os juros aqui nos Estados Unidos. Isso para o Brasil é muito ruim, né? Vamos entender esse caso aqui, ou seja, de novo, o Brasil emitir título em dinheiro chinês é ruim por si só? Não, em princípio, positivo, nada demais. O que é ruim é tentar usar isso para bater no Trump, porque é burrice, ou então isso pode parecer que é desespero por falta de dinheiro, o que é pior ainda no final das contas, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Bino, é o Tyler Durden de Carga Pesada, Olho da Providência e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Brasil anuncia vai anunciar o seu primeiro Panda Bond, né, que é título Panda, né, emitido durante a visita à China em junho, né? Eu não sei se o Lula vai à China ou se vai ser só o Dário Durigan, que é o atual ministro das Finanças brasileiros, né? Aqui, o Brasil planeja anunciar sua primeira emissão de títulos soberanos na China, denominada em yuan, durante uma visita por uma grande delegação do governo para o país asiático mais tarde esse mês. Ou seja, esse mês de junho ainda, mais tarde deve acontecer esse tipo de coisa, segundo diz uma pessoa com conhecimento do assunto. Essa emissão de bondes, Panda Bond, né, segue a primeira denominação de euro do Brasil desde 2024, quando levantou 5 bilhões de euros em abril, né? Adicionando mais momento à estratégia de expandir a presença em outros mercados de débito internacional.
Então, entenda como é que é esse negócio de mercado de débito do governo. Né? É interessante isso, porque, né, quem dera você pudesse fazer isso, quem dera eu pudesse fazer isso. Né? Quando eu quero pegar dinheiro emprestado, eu emito um título. Quem quer comprar meu título? Né? Você vai lá e compra o título. Né? E é lógico que esse título tem uma taxa de juros, né, que eu vou pagar e coisa e tal, e em princípio é um título bom, porque geralmente países pagam os seus títulos. Né? Eu não sei por quanto tempo mais isso vai ser verdadeiro, mas em princípio, isso é o que o pessoal acredita hoje em dia ainda. Né? E então o Brasil já tinha feito esse levantamento em euros de 5 bilhões, e mais uma vez, eu não vejo nada de errado nisso, é uma coisa positiva, em euros principalmente, é muito positivo. Para atrair mais outras pessoas para pegar dinheiro emprestado de outras pessoas. Né? Agora, existe uma agenda oficial em Xangai e Beijing pelo ministro da Economia, o Dário Durigan, que é esperado no dia 24 a 26 de junho. E ele não comentou nada, mas estão dizendo que nesse encontro ele vai anunciar o bonde Panda, ou seja, o título da dívida brasileira para a China. E aí, ou seja, é isso que eles estão dizendo aqui, tá? E é possível que seja assim, tá? A grande dúvida que fica é isso, né? Esse momento é o momento ideal? Eu acho que não, né? Primeiro, aqui, ó, o próprio Lula, depois que teve o caso da classificação dos criminosos do Lula como terroristas, né? O PCC e o Comando Vermelho classificados como terroristas, e também duas rodadas de ameaças de mais tarifas que ainda não foram concretizadas, mas que podem acontecer. O Lula parece que voltou a falar aquele negócio, não, se os Estados Unidos não quer, a gente vai vender para a China, né? Eu já falei para vocês que isso é uma besteira sem tamanho, porque sim, a gente vende muita coisa para a China, mas a gente vende para a China principalmente insumos, né? A China não compra muita coisa industrializada brasileira, porque as coisas brasileiras são caras para o padrão da China, né? Quem compra coisas industrializadas brasileiras é os Estados Unidos. Então, assim, para a gente é muito ruim trocar os Estados Unidos pela China, né? É exatamente o contrário do que a gente quer. O Brasil não quer ser um país exportador de insumo. A gente quer ser um país exportador de produto acabado, de coisas manufaturadas, né, de produtos finais. Né? E isso a gente consegue fazer com os Estados Unidos e não consegue fazer com a China. Então, a gente só tem a perder com essa troca dos Estados Unidos com a China. Sem contar que o mercado americano é um mercado enorme, né? Tem muita gente aqui, muita compra, muita coisa. A China é um mercado grande também? Não tenha dúvida, é um mercado muito grande também. Mas não está tão grande quanto os Estados Unidos, não, tá? Enfim. Então, o Lula, nessa ânsia dele de brigar com o Trump, ou então talvez porque ele se acha esperto pra caralho, eu vou negociar com o Trump, vou falar que eu vou emitir o bonde Panda lá na China, para falar que eu vou afastar dos Estados Unidos e coisa e tal. Isso daí é muito perigoso, porque, primeiro, que é um blefe absurdo. Os Estados Unidos sabem que o Brasil não tem essa opção de verdade. O Lula pode falar aqui para os idiotas dos eleitores dele aqui no Brasil, os idiotas do eleitor do Lula, se é eleitor do Lula é idiota por definição, né, vai até comprar essa lorota dele. Né, mas o Brasil não pode fazer essa troca. Não existe essa possibilidade de trocar Estados Unidos pela China. O que vai acontecer se realmente as tarifas forem efetivadas, é que vai ser uma pedrada na economia brasileira. É isso que vai acontecer simples e puramente. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O risco de que o Lula, por puro despeito, só para comprar briga com o Trump, vai colocar esse bonde lá da China nessa situação. Isso seria muito ruim, tá? Pegaria muito mal. Agora, pode ser pior ainda, tá? Porque o que a gente está vendo é que, recentemente, os juros aqui no Brasil estão altíssimos, né? Os estrangeiros sumiram aqui do Brasil, desde o momento que viram que a chance do Lula continuar no governo é muito grande, então eles sabem que isso daí é o fim do Brasil, né? Então muita gente foi embora e daí está com dificuldade o governo brasileiro. Lembra, aquela taxa de juros que define o Copom é um dos componentes, sem dúvida. Mas na hora do governo pegar dinheiro emprestado, aquela taxa ela é só um balizador, tá? Dependendo se o pessoal não tiver disposto a pagar mais e coisa e tal, né? O governo tem que aumentar a taxa de juros, tem que pagar mais juros ainda em cima disso. E é o que está acontecendo ultimamente. O governo brasileiro está precisando calibrar a taxa de juros para conseguir desovar esses papéis da dívida deles. Para um governo isso é uma coisa muito complicada, tá? É uma coisa meio apavorante realmente. Se o governo não conseguir vender esses títulos, o Brasil quebra, né? É o que eu falo para vocês. Tem um pessoal que adora falar assim, não, vamos parar de pagar a dívida pública, porque a gente paga muita coisa de juros. Meu amigo, o problema é que a gente pega mais dinheiro emprestado do que a gente paga de juros. Ou seja, se a gente parar de pagar de juros,
a gente não consegue mais pegar dinheiro emprestado, aí que a gente quebra mais rápido ainda, né? Enfim, mas tá esse problema, ou seja, o Brasil, desde que o Lula retomou a frente na corrida eleitoral, né, com a expectativa aí do Lula ganhar a eleição, o Brasil está indo rápido para a quebradeira, né? E eu já falei para vocês que é óbvio que o Brasil estava melhorando exatamente porque tinha a perspectiva do Flávio assumir, né, ano que vem, né? E tem ainda, eu acho que vai ganhar no final das contas, né? É só esse momento que o pessoal está pessimista aí. Aí o que acontece nesse momento? O pessoal não vai botar dinheiro aqui no Brasil, né? E aí ficou essa história. Eu acho que isso aqui dá essa impressão de que, olha só, já que a gente não está conseguindo vender para os otários aqui no Brasil, não estamos conseguindo vender para os otários na Europa, não estamos conseguindo vender para os otários nos Estados Unidos, vamos tentar vender para os otários na China, né? Sei lá se tem mais otário na China, de repente, né? É alguma coisa assim, né? Lembra, a Bolsa de Valores está caindo completamente aqui no Brasil. E ainda tem a perspectiva agora dos Estados Unidos aumentar a taxa de juros aqui nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais seguro, né? Por mais que os Estados Unidos também estejam com uma dívida enorme, com um monte de coisa, um monte de problema, né? Mas ainda é muito mais seguro que o Brasil, vamos combinar, né? O brasileiro vota no Lula, pô. Pariu, meu amigo. Como é que pode, né? Como é que uma única pessoa cogitou votar no Lula em 2026, 2022? Eu não consigo entender isso, cara. Sinceramente, não entra na minha cabeça como é que uma pessoa votou no Lula, tirando o próprio Lula. Porque até os filhos do Lula não deveriam votar nele, porque é absurdo, cara. Um cara corrupto, um cara que não tem nenhuma capacidade de gerir um país. Olha como é que tá quebrando o país, né? Enfim, mas essa é a situação, né? Os juros estão subindo, então essa ação brasileira de aproximação com a China tem esses dois riscos. Vamos ver o que vai dar isso daí. Se o Lula tá achando que tá cantando de macho, não, Trump, se você não gosta de mim, eu vou dar pro Xi Jinping, ao invés de dar para você. Se o Lula tá achando que tá abafando nessa história, meu amigo, ele vai ferrar o Brasil mais rápido ainda, no final das contas. Espero que não seja isso, espero que seja só desespero mesmo. Não é muito melhor se for desespero também, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.